Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é festas de final de ano e os novos cuidados que temos que tomar. Já tínhamos que tomar cuidados com segurança e agora cuidados também com a parte da saúde. Vamos falar sobre segurança, saúde e demais cuidados que temos que tomar agora nessas festas de finais de ano em condomínio, nos condomínios. Para isso, vem comigo, temos dois convidados especiais. Bruno Clos, seja muito bem-vindo, síndico profissional, muito bem-vindo ao programa novamente. Obrigado, Ricardo, sempre um prazer estar aqui, poder discutir. Prazer é nosso. E o Cláudio Lopes Alvarazzi, seja muito bem-vindo ao programa, Cláudio. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Bruno, final de ano sempre foi ligou o sinal de alerta para os síndicos, porque muita gente entrando e saindo de condomínio, festas, isso traz vulnerabilidade e agora a gente tem um agravante, né? Que é essa questão também da saúde. Como que tá? A gente está chegando aqui, estamos gravando esse programa no final de novembro, né? Falta praticamente 30 dias aí para começar o Natal. Como que está a cabeça dos síndicos para esses alertas que estão sendo, que virão? Ricardo, por pior que seja, muitos estão perdidos aí, porque a gente vive num caos, num pandemônio de leis, que a gente não tem segurança jurídica para fazer algumas coisas. Então, eu acho que o mais importante hoje para o síndico é tentar buscar algum apoio jurídico para saber o que pode ser feito na cidade dele. Então hoje, se você vai analisar a lei, tem cidade que está proibindo, tem cidade que está mandando liberar, e aí o síndico fica como? Se vai liberar da cabeça, é um pouco difícil de ter um pouco mais de segurança, né? E os moradores, muitos deles querem que libere as áreas, né? Então, você tem uma turma que está mais preocupada com a questão do Covid, contaminação, os aumentos dos números, mas por outro lado tem uma massa que quer liberar e aí a gente fica numa situação sem ter muito para onde correr. O síndico está sempre no meio tentando decidir o que fazer. Você falou uma coisa muito bem, a gente está aqui um programa nacional, né? Tem que olhar como que está, e agora é município, né? Que o município vale mais que o estado vale mais que a federação nessa questão de, principalmente voltado aí à pandemia. Cláudio, o principal ponto agora são as áreas, né? As áreas de festividade, né? Porque praticamente em todo o Brasil, em quase todo o Brasil, as áreas comuns de como academia, piscina, estão liberadas com regramentos, né? Mas acho que quase todas liberadas. E aí agora tem ainda essa questão dos salões de festas que o síndico sofre a pressão. E aí? É a pergunta de $1 milhão, né? Como o meu colega disse, todos os cuidados têm que continuar e intensificar, né? Antes de pandemia já era um período que o síndico se preocupava com a parte da segurança, né? Como você disse na abertura. Agora com a parte de saúde, por mais que não tenha no condomínio, vamos supor, um Papai Noel esse ano, não faça, você vai continuar tendo ainda uma movimentação maior de pessoas, porque as pessoas vão fazer festa nas casas delas, né? Algumas vão fazer, outras não. E aí fica o critério delas. Então, você tem que tomar todo o cuidado de preservação do ambiente, né? Higienização, enfim, todo mesmo os cuidados que a gente já vem tomando, né? Durante toda essa pandemia, aprendendo com ela, né? Movimentando, mas alguns condomínios já abriram parte de salão de festa, outros não. Né? Eu tenho visto alguns que já abriram que não vão fazer aquele famoso sorteio de final de ano para ver quem que vai fazer a festa de final de ano ali. Então, assim, abriu, mas com restrição. E outros preferiram não abrir também, né? Para a parte de salão de festa. O que você pensa? Você, Cláudio? A minha decisão nos condomínios foi de a parte de salão de festas ainda não abrir. Então, essa parte onde é mais disputada, é mais difícil até o controle também. Você tem que ter ali um sistema, gerenciar bem isso, né? A parte de quantos convidados estão entrando, né? Quantos convidados tem ali. Isso, então, eu preferi não abrir ainda. Até porque também pode gerar uma discussão na questão do valor a ser pago pelo salão, né? Você não pode usar ele na totalidade, então também não quero pagar a totalidade, eu quero pagar parcialmente. Isso pode gerar alguma discussão, até porque a convenção, as leis, a parte jurídica não nos dá essa possibilidade, essa segurança. Então, conversando com os condôminos, com os moradores, eu prefiro não abrir o salão de festas ainda este ano. Bruno, qual a sua decisão aí? A gente
A gente tem visto um pouco diferente isso, Ricardo, em alguns condomínios. E eu acho que o primeiro é ver o que a massa condominial quer. Cada condomínio tem seu perfil e quando a gente faz uma enquete e isso vem dos condôminos em si, né, fica mais fácil da gente tomar essa decisão. Para alguns condomínios, a gente tem aberto com 60% de lotação, pulseira descartável, para a gente conseguir efetivamente controlar o número de pessoas, e mais toda a questão do EPI. Um dos condomínios até comprou termômetros para deixar à disposição de quem vai fazer a festa, né? E, assim, na minha opinião, isso aqui do termômetro, fazendo uma crítica à OMS, que eu tenho muitas críticas, é para inglês ver, né? Porque medir temperatura... Se servisse para alguma coisa, a gente não estava nessa pandemia, mas desculpa te interromper. Imagina. E a gente fica numa situação delicada, porque os cinemas estão reabrindo em quem já está no estágio verde, né? Restaurantes estão abertos, então... Às vezes a pessoa fala assim, olha, eu quero confraternizar com a minha família, somente minha família, dentro do salão de festa. Se não fizer, eu vou fazer na minha casa. E aí a gente não tem muito para onde fugir. E o que é família? Quem é família? Vou pedir fazer o teste de sangue para ver se Exato, DNA. não tem muito jeito. Então, quando a gente pensa nessa reabertura gradual, eu acho que a preocupação tem que ser sim com a segurança. Segurança dos empregados do condomínio, que vão ter que fazer a limpeza. Então, talvez valha para fazer uma limpeza um pouco mais tranquila, ao invés de alugar um dia apenas, faz a locação por 2 dias, que se cobre o valor de eu acho que isso é de cada condomínio, mas que você tenha a possibilidade de fazer uma limpeza efetiva nesse salão, que coloque os avisos que sejam pertinentes, que isso esteja espalhado pelo salão de festas, pela entrada, e eu acho que muito importante, principalmente para os novos condomínios clube, que tem várias churrasqueiras, eu percebo que muitos deles não têm banheiros nas churrasqueiras. Então, o que a gente tem pautado em alguns condomínios? Olha, tem banheiro exclusivo para churrasqueira? Tem um espaço que as pessoas vão estar delimitadas? Libera se a massa condominial assim quiser e se a legislação permitir. Não tem banheiro exclusivo, vai ficar fechado, porque senão você começa a usar as festas como vetores, porque um vai no banheiro, o outro também vai, e vão passar por áreas comuns que são um pouco mais difíceis de serem limpas, principalmente no final de semana. Cláudio, você que tem uma postura mais conservadora, você deve sofrer uma pressão grande por parte dos condôminos, né? Porque, como o Bruno falou, alguns lugares já estão liberados, a gente tem até na capital, acho que podem festas até para 700 pessoas, depende com regramento. Bom, mas como segurar essa pressão, né? Como botar você, como síndico, impor, entre aspas, lógico, não é imposição, tem um conselho, mas impor uma regra restritiva na saúde e aquele morador fala, mas eu não quero. Como lidar com isso, com essa pressão? A gestão de pessoas, né? Como você mesmo disse, gerir toda essa situação das pessoas que querem e não querem, né? A conscientização, particularmente, eu não estou tendo muito problema com isso, impressionante até. Não, condomínio clube de 400 unidades, né? Como a churrasqueira ela não tem banheiro privativo, então isso já é um grande ponto para não reabrir. Né, então, e as pessoas têm entendido, né, a gente seguiu o Plano São Paulo, né, quando reabriram as academias, né, as áreas comuns ali, áreas abertas como as quadras, por exemplo, mas a parte de salão de festas tem sido um consenso até, poucas reclamações por não ter liberado ainda esse espaço, mas com a conscientização, até porque a quarentena foi prorrogada até o dia 16, né, de dezembro, agora pelo governador de São Paulo. Então, também isso acabou trazendo uma instabilidade, né, nessa questão dos casos que estão aumentando, não estão aumentando. Então, as pessoas que estavam até querendo reabrir, hoje não tem, talvez, mais difícil até falar, tem que reabrir e tal, ela está conscientizada. Então, é um trabalho diário, né? Todo dia você tem que ali mostrar, né, tá atualizado, mas eu acho que é importante, tem caminhado bem. Bruno, tem a questão das festas nas unidades, né? Condomínio clube, como o Cláudio citou aqui, de 400 unidades ou até maiores, gera um fluxo de entrada de pessoas muito grande, né? E aí começa a ter muita gente para subir no elevador, muita gente para fazer na entrada da clausura. Quer dizer, começa a surgir diversos tipos de problema, né? Como que o síndico pode lidar com isso, fazer buscar
uma força extra de funcionários, ou hora extra, ou o que fazer? Eu acho que é importante primeiro conscientizar o morador que nós continuamos num momento de pandemia. Então, quando a gente fala da abertura, é um anseio de muitos, mas a gente precisa ter essa certa cautela e, de novo, pensando no bem-estar também dos colaboradores, que são responsabilidade direta do síndico. Quando a gente pensa, por exemplo, na noite de Ano Novo, principalmente para os condomínios de litoral, que já tem esse problema, ou nos condomínios de São Paulo, muita gente não vai viajar, vai ficar por aqui, reforçar o efetivo é importante, utilizar da tecnologia. Então, se você pode enviar a lista antecipadamente das pessoas que estarão na sua unidade, fazer um check-in expresso ali, então a pessoa já manda todos os documentos e já entra direto com uma lista, talvez isso facilite bastante. E lembrar que o porteiro de um prédio de 400 unidades, normalmente, ele está atrás de uma guarita blindada, é diferente de um conjunto comercial. Então, ele não tem aquela interação, ele está ali para garantir a segurança patrimonial, a segurança, entrada e saída das pessoas, mas ele não está ali para necessariamente ser cordial com a festa. E se eu puder puxar mais um gancho, que eu acho que vale muita atenção, eu acredito que muita gente vai alugar Airbnb nessas épocas aí também para fazer festa, porque no condomínio dele não pode, no outro pode, e isso é uma coisa que a gente já discutiu muito de Airbnb e vale os síndicos já se atentarem para isso. Quem requisita a lista, forçar essa requisição de lista para garantir um pouco de ordem, porque alguns condomínios, principalmente aqui em São Paulo, região dos Jardins, tendem a ter problemas nisso, pelo alto fluxo que já é normal ter muito Airbnb. Ótimo assunto, vou pegar um gancho e a gente falar sobre isso, Airbnb, aluguel por temporada, vamos falar de condomínios de praia ou de campo, porque isso também acontece bastante, essas festividades, até onde a gente pode ir, os problemas que vão surgir, e queria colocar um pouquinho a pitada da segurança. Segurança, salubridade, saúde e segurança, para a gente discutir isso no segundo bloco. O primeiro bloco já foi bem bacana, exploramos bastante, e a gente volta no segundo bloco falando sobre esses pontos. Você que está em casa terá essas respostas e muito mais na sexta-feira. Até lá!